Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira, quarta-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, juntos com o alimento diário, sustentando a nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos sustenta, E ela nos dá vida. Então eu te convido hoje a se alimentar. Se alimenta da palavra de Deus todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz na minha vida e na tua vida, Louvado seja o nome do Senhor. É da palavra que nós precisamos. Então pega a tua Bíblia e abre aí no livro de Gênesis, capítulo 37, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nós colocamos, Pai, diante de Ti, diante da Tua presença, Senhor, para louvar e adorar o Teu nome, Pai. Obrigada, Deus, por mais um dia, mais uma manhã na Tua presença, Jesus. Paizinho, como é bom, Deus, estar aqui desfrutando da Tua presença. Oh, Pai amado, estamos aqui respirando, Senhor. Muito obrigada, Deus. Como é bom, Pai, desfrutar de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Oh, Senhor Jesus, como é bom, Deus, como é maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo nesse dia de hoje, Pai. Tudo mesmo que o Senhor tem feito, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos sustenta, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Abre tua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 37, diz assim, sobre a história de José, uma história bem conhecida, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque José, ele era o filho amado de Jacó, Jacó amava José mais do que todos os seus irmãos, José, ele era aquele, que apacentava as ovelhas do seu pai, junto com seus irmãos, mas José sempre trazia as más notícias, Tudo aquilo que os irmãos faziam, de ruim. José chegava e contava tudo para seu pai, para Jacó, e por conta disso os irmãos odiavam José, por conta disso os irmãos tinham raiva de José, e Jacó, ele expressava, o seu amor, ele deixava abertamente que ele amava mais, a José do que todos os seus irmãos, porque José era filho, da sua velhice, era filho de Raquel, da sua mulher amada. Então Jacó amava mesmo, a José. José era o amado, preferido de Jacó, Mas nós vemos que Deus, ele já tinha um propósito na vida de José. Deus, ele tinha um plano, Deus, ele tinha algo na vida de José. E por conta disso, aleluia, a palavra do Senhor já nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo foram chamados, o seu propósito. E aqui nós vimos, que a forma a qual Jacó agia com José, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já era assim, Jacó colaborando, cooperando para aquilo que Deus tinha na vida de José, com os planos de Deus. Jacó, sem saber, Jacó já cooperava com os planos de Deus, na vida de José. Porque, José, para Deus, era o escolhido, era o separado. Para Jacó, era o amado e o preferido, mas para Deus era o escolhido e o separado, para viver os planos, os propósitos, os sonhos de Deus. Aleluia, José era o separado e o escolhido de Deus. E quando Jacó faz aquela capa, aquela túnica, de mangas taladas, de mangas compridas para José, os irmãos passam a odiar José ainda mais, por conta daquilo. Porque aquela capa ali, aquela túnica, já representava publicamente, já expressava aquele, o qual, ia ter o domínio, ia governar a posição ali maior, sobre a família. Aquela capa ali já representava isso, aquele que ia governar, ia ter o domínio, maior sobre toda a família. A posição, sobre toda a família maior. Então ali os irmãos de José começaram a odiar ele ainda mais. Aí quando Deus chega, que revela de fato o propósito na vida de José, os planos que Deus tinha na vida de José, que é aqui no verso 5, quando José teve o sonho que contou para seus irmãos, ali foi Deus revelando, foi a revelação de Deus, do que Deus tinha, Os irmãos passaram a odiar José ainda mais. E o que nós vimos ali então, Começou depois da revelação de Deus, do propósito na vida dele, começou o que? O processo.
começou o processo. Porque aí o que os irmãos fez? Os irmãos tentou tirar a vida dele. Os irmãos tentou matar ele. Jogaram ele dentro daquela cisterna, né? Não matou porque Rúben não deixou. Rúben convenceu seus irmãos que eles não podiam matar. Eles não podiam sujar as mãos de sangue, né? Do seu próprio sangue. Então ali eles jogaram ele naquela cisterna e eu deixei ele lá para ele morrer, né? Mas ali, quando passou aquela caravana, né? Daqueles homens, dos ismaelitas, que ia para o Egito, eles resolveram vender José. Simplesmente, eles resolveram tirar José daquele buraco, daquela cisterna e vender José. Então, né? José chega no Egito. Quando José chega no Egito, aí começa, igreja, a capacitação na prática para o propósito. E é sobre isso que eu queria conversar com a igreja. Tem muitos outros pontos aqui para a gente analisar, mas eu queria analisar, eu queria trazer uma palavra aqui para a minha vida e para a tua vida, aleluia, sobre essa capacitação, né? Sobre essa capacitação na vida de José, essa preparação que José passou, esse processo de aprendizado que José passou para chegar ao governo, para chegar ao propósito de Deus na vida dele, para alcançar o propósito. Primeiro ele passou por uma preparação, por uma capacitação para chegar. E o primeiro ponto, né, que Deus trabalhou na vida de José foi o quê? Quando ele chegou ali no Egito. José, ele estava sendo forjado para ser o que? O governador, para ser aquele que ia dominar. Então, José ele foi vendido para Potifar. E ali Potifar ele pega, né, e coloca José na sua casa. Quando ele observou que José, né, estava sendo bem sucedido, que José tudo que fazia, né, prosperava, ele fez, epa, vou colocar ele na minha casa. Ele colocou José na sua casa. Como mordomo, José dominava tudo ali na casa dele. Ao ponto, né, que José declara aqui que nem ele sabia, Potifar sabia o que havia na mesa dele. Tudo estava no domínio, no controle de José. José tinha todo o conhecimento. Então, primeiramente, Deus vai trabalhar na minha vida e na tua vida com conhecimento. Aleluia, daquilo que nós não conhecemos ainda. Daquilo que nós ainda não temos entendimento. Aleluia, Deus ele vai nos preparar, nos dar esse conhecimento. Aleluia. Oh, aleluia. Ekandaramanaya Shúria. Bekandarabashoa, xerekandaramanaia show. Deus ele vai trabalhar aqui, ó, nos dando conhecimento daquilo que nós não dominamos, na área que nós precisamos ter conhecimento, ser capacitado. Deus ele vai trabalhar. Então eu não sei qual é a área da tua vida, qual é o propósito que Deus tem na tua vida, mas a área específica que Deus vai te usar, ele vai trabalhar. Ele vai trazer à existência as coisas que não existem. A palavra do Senhor já nos diz isso. A palavra do Senhor traz à existência as coisas que não existem. E assim Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Ele vai trazer à existência o conhecimento na minha mente e na tua mente das coisas que não existem. A palavra de Deus traz à existência. E o Senhor ele vai trazer isso na minha vida e na tua vida. Ele vai nos dar esse conhecimento. Essa capacitação que nós não temos, a gente vai aprender. Deus ele vai nos conceder para que nós possamos, né, exercer aquilo que ele tem para a nossa vida. Então, se hoje eu não sei qual é o teu propósito, né, como Deus está trabalhando na tua vida, mas sabe que ele vai te conceder tudo o que você precisa. Ele vai exercer na tua vida. Deus vai te capacitar. Aleluia. Então, José ele começa a governar, porque ele ia ser governador. Então ele começa a governar. E depois, o que nós vimos? Né? O caráter. Deus prova o caráter de José. Aleluia. Deus coloca o caráter de José à prova. Quando a mulher de Potifar chega ali, verso 7, né? 39. A mulher de Potifar chega ali, pede para que ele se deite com ela. Ele falou, não vou fazer isso. Pecarei eu contra o meu Senhor, contra Deus.
Farei tamanha maldade contra o meu Senhor e pecarei eu contra Deus? Não farei isso. Naquele momento Deus confronta, Deus coloca o caráter de José à prova. E o Senhor ele vai colocar o meu e o teu caráter à prova, para nos aprovar. Ele vai colocar o nosso caráter à prova. Porque se houver, se for necessário, ele vai moldar. Se houver necessidade para que ele molde, ele vai moldar o nosso caráter. Se houver necessidade, ele precisa moldar enquanto há tempo. Então o caráter de José foi colocado à prova. Por quê? José ele ia governar. José ele ia estar rodeado por muitas pessoas. Diversas pessoas estão à volta de José. Então José ele precisava ser um homem de caráter íntegro e reto diante do Senhor. José ele precisava, aleluia, ter, esse caráter, passar essa seriedade, com clareza para todos que estava sobre o seu domínio, sobre o seu governo. E assim é na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ter um caráter íntegro e reto diante das pessoas e diante de Deus. Quando Deus apresenta Jó para Satanás, o que Deus diz para Satanás? Observaste o meu servo Jó? Homem igual a este, semelhante na terra não há. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa honesta, é uma pessoa, aleluia, a qual não vai desviar o seu caráter. É uma pessoa a qual não vai ser deixada, aleluia, perder o seu caráter. José, ele perdeu a sua capa, mas ele não perdeu o seu caráter. Então, o que você precisar perder, perca, mas mantenha a sua integridade diante das pessoas e diante de Deus. Se mantenha íntegro e reto diante das pessoas e diante do Senhor Jesus. Porque Deus prova. A palavra do Senhor já nos diz, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então Deus ele vai colocar a prova sim, para ver o que passa no nosso coração, se realmente o nosso caráter é de pessoa íntegra, de pessoa reta. Ele vai colocar a prova. José ia lidar com diversos tipos de pessoas. Então o caráter de José foi aprovado. E assim é na minha vida e na tua vida. Aleluia, Deus ele prova o nosso caráter. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Deus ele prova o teu caráter. Saiba que Deus vai colocar o teu caráter à prova. E você precisa ser aprovada por Deus. Porque se houver necessidade, de moldar, Deus ele vai moldar. Então Deus ele vai provar o nosso caráter. E depois, que Deus prova o caráter de José, aleluia. José, ele foi parar na prisão. Depois do caráter, veio o que? A prisão. A prisão parecia o fim. A prisão, quando a gente olha a história de José, parece que é o fim. E agora? José foi parar na prisão, acabou, está esquecido, está humilhado, está derrotado. Mas José tinha caráter. José ele era um homem íntegro e reto diante do Senhor. José ele foi parar na prisão por conta do seu caráter íntegro e reto diante de Deus. Aleluia. Então, foi preciso José ir parar na prisão. Porque na prisão, Deus precisava ensinar a José a enxergar, a ter visão nos momentos difíceis. José ele precisava a ter visão nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, nos momentos mais difíceis.
que ele ia enfrentar no reino, no seu governo, ele precisava ter visão para sair daquela situação. Ele precisava enxergar a porta de saída. Ele precisava ver como ele ia sair daquela situação. José na prisão parecia esquecido, né? Mas ele não estava esquecido. Quando José estava na prisão, ele estava interpretando sonhos. Ele estava tendo visão. Deus estava dando visão para ele. Aleluia. Ele estava enxergando. Deus estava trabalhando sem nem ele entender, mas Deus estava dando visão. Que foi através das visões que Deus deu, das interpretações, dos sonhos que Deus deu a ele naquele local, que foi a porta de saída, para ele sair daquele lugar. Então Deus estava ensinando a José a ter visão, a sair das situações difíceis, a enxergar como sair das situações difíceis. Então aquela prisão era a capacitação de Deus para que José tivesse visão para sair das situações difíceis. E foi por conta dessas visões, né, que ele saiu daquela prisão. Quando ele interpretou o sonho do copeiro-chefe. Quando o copeiro-chefe foi recolocado, voltou para o palácio, que Faraó teve um sonho que ninguém soube dizer a interpretação. O copeiro-chefe lembrou de José, que havia interpretado o sonho dele e que havia acontecido exatamente como José falou. Ele fala para o rei, né? Capítulo 41. Ele fala para o rei, para Faraó. Então Faraó vai lá e manda chamar José, manda tirar José da prisão, para que José interpretasse o sonho de Faraó. Então, aleluia, Deus, nos tempos difíceis, Deus vai estar te dando visão para você sair dessa situação. Como você sair, estratégias para você sair. Deus vai fazer você enxergar a saída no meio das dificuldades, no meio de tudo que você está enfrentando, vivendo. Deus vai te mostrar a saída. E José saiu daquela prisão. E José foi e interpretou o sonho do rei, o sonho de Faraó. Naquele momento, José disse, né, que o sonho de Faraó era 7 anos de abundância e era 7 anos de escassez que viria. Então ali, quando José fala tudo, Faraó disse, né, que não havia ninguém mais ajuizado do que José, né, para governar o Egito. Então ali, José vai, né, e coloca, Faraó vai e coloca José como governador do Egito. Como governador do Egito. Só abaixo dele, né? Só abaixo dele, José estava. Todo o povo, todo o domínio estava sobre as mãos de José. Verso 32 do capítulo 41 diz assim. 32 não, 37 diz assim. O conselho foi agradável e Faraó e a todos os seus oficiais. Disse-lhe Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: vistes que Deus fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Dominarás a minha casa, e a tua palavra obedecerás todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, José, Deus ele mostrou a saída daquela prisão.
José saiu da prisão, do momento difícil, do momento de dificuldade, direto para o palácio, direto para reinar, direto, pronto, capacitado para reinar. Então, algo que eu quero pontuar aqui antes: não queira sair do processo antes. Deus só vai tirar quando você estiver pronta, preparada para exercer o propósito. José saiu dali pronto, capacitado para governar. E assim é na minha vida e na tua vida. O propósito é nos preparando para o processo, né? E o momento difícil que José passou naquela prisão era para quê? Para José ter visão, para José ter sabedoria, para governar. Porque viria 7 anos de dificuldades. Viria 7 anos de bonança, 7 anos de tempos bons, mas viria 7 anos de dificuldade, de escassez. E esses 7 anos de bonança, José soube administrar. José governou plenamente. José soube administrar tudo. Para durante o tempo difícil, né? José teve visão de como sair daquela situação. Aleluia! José teve visão. E ali, José, ele comprou todas as terras do Egito para Faraó. Durante os 7 anos de escassez, foi o momento que o Egito cresceu. Foi o momento que o Egito prosperou. Em meio à dificuldade, José teve a visão para sair daquela situação. Então Deus vai te dar a visão. Você precisa ter visão para sair dos momentos difíceis. José reinou plenamente durante esses 7 anos de escassez. Foi aonde o Egito cresceu, foi aonde o Egito prosperou. Foi no momento da dificuldade. Então é onde eu e você precisamos aprender. Quantas pessoas que nesse momento, nesse período, é onde vão sucumbir, é onde vão morrer espiritualmente, porque não vão conseguir sair no momento difícil, no momento da dificuldade. Mas é nesse momento, é nesse período onde Deus mais nos abençoa. Mas nós não temos visão, muitas das vezes, para enxergar isso. É onde Deus vai mais nos abençoar. É onde Deus vai mais prosperar na nossa vida. É nesse momento de escassez, de dificuldade, quando nós tivermos a visão. Quando nós enxergarmos aquilo que Deus está colocando diante de nós. Quando nós entender e compreender. Enxergar com os olhos espirituais o que Deus está colocando diante de nós. José parecia esquecido, abandonado naquela prisão. Mas era justamente para ele ter essa visão aqui durante esse período. E ele teve. E foi o período onde o Egito mais, desabrochou. Foi no período da escassez. Então hoje, minha querida irmã, meu querido irmão, aprenda em cada etapa. Precisamos aprender em cada etapa do processo da nossa vida. É um processo de aprendizado na prática. É na prática que nós precisamos aprender. Foi na prática que Deus usou José. Foi na prática. E é assim que Ele faz na minha vida e na tua vida, é na prática. Ele vai nos colocar, em cada etapa, na prática, para a gente aprender. Para a gente ter o domínio, para a gente ter o controle, para a gente governar aquela situação. Nós não podemos deixar aquela situação nos dominar. Nós precisamos dominar essa situação. Então hoje, eu e você estamos aprendendo cada etapa. Aprenda cada etapa que Deus está te ensinando. Aprenda. Se esforce para aprender. Peça a Ele: Senhor, eu preciso aprender, me ajuda. Porque enquanto você não estiver pronto, capacitado, Deus não vai te tirar do processo. Você vai permanecer no processo. Porque é um processo de aprendizado. E se você ainda não aprendeu, como que Deus vai te tirar? Não tem como.
como. Então aprende no processo para viver o propósito. Amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração hoje, no nome do Senhor Jesus. Respeita as etapas. Cada etapa aqui da vida de José. Você pode pegar na tua Bíblia depois e vai estudando. Cada etapa que José passou, né? Cada etapa foi de um aprendizado extraordinário para a vida dele. Tudo que ele precisava para ele governar, ele aprendeu no processo. Em cada etapa diferente da vida dele. E assim na minha vida e na tua vida. Em cada etapa o Senhor vai estar nos ensinando algo, porque nós vamos precisar lá na frente para viver o propósito, para desfrutar do propósito. Mas nós precisamos estar aptos, prontos, né, para viver. Então, precisamos aprender no propósito, no processo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fica com essa palavra para o teu coração, ficou um pouquinho extensa, mas Deus está no controle, amém? Foi preciso eu trazer essa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração. Então, fique com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe.